Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora o Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria e Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. No programa dessa semana, continuamos a falar sobre negritude e gênero. Lembrando que hoje, às 18h30, acontece a aula aberta Negritude e Gênero, o que a Universidade tem produzido, no Auditório 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. A atividade é gratuita e tem mediação de Rodrigo Caxias, coordenador da Congrade da Arquivologia, e conta com a participação da estudante de Psicologia Liliane Oliveira, falando sobre o projeto Maraia as Bonecas de Pano, da bacharel em Museologia Natália Silva, que apresenta o bloco Afrosul do Modê e sua importância como espaço de resistência da cultura negra em Porto Alegre, da técnica Nara Costa, que abordará a trajetória das mulheres negras estudantes da URGS, e da pró-reitora Extensão, professora Sandra de Deus, que também estará conosco no programa de hoje. Estação Cidadania recebe, então, a professora do curso de jornalismo e pró-reitora Extensão da URGS, Sandra de Deus. Boa tarde, professora Sandra. Muito obrigada pela tua presença no Estação Cidadania dessa semana. E Sandra, tu és uma mulher negra, pró-reitora Extensão da URGS, única professora negra dos cursos de comunicação da sua universidade, e tu construiu a tua trajetória acadêmica e profissional num tempo em que as possibilidades eram muito menores que agora, em que a realidade de acesso da população negra ao ensino superior era ainda mais difícil do que é hoje. Então, como que foi essa tua trajetória até aqui? Bom, eu venho de família pobre do interior do Rio Grande do Sul, né? Assim, fiz universidade no final dos anos 70, terminei meu curso de graduação em jornalismo em 1980. Então, os tempos eram muito difíceis, muito diferentes dos atuais, né? Assim, primeiro, assim, mulher chegando no jornalismo no final dos anos 70 não era fácil. Esta não era uma profissão para mulher, né? Essa é a primeira questão. Segundo, né, eu era uma menina negra e pobre, numa universidade pública, grande, né, e como a universidade é até hoje, não era diferente, as universidades talvez fossem um pouco piores, hoje ela era um pouco melhor, universidade branca e elitista, né, eu sou egressa da Federal de Santa Maria, fui aluna bolsista de extensão, me mantive, fiz um curso de 4 anos, nos últimos anos de curso eu comecei a trabalhar como jornalista já. E depois, assim, né, só pulando um pouco essa etapa, 35 anos depois da minha formatura, quando nos encontramos, os formandos da época, eu tive que ouvir de uma colega assim, tu era a única que a gente imaginava que não ia dar certo. Sim, eu não podia dar certo, né? Negra, pobre, mulher, sendo jornalista. Dei, né? Não sei se dei certo, mas enfim, fiz a trajetória que eu queria fazer, né? Fiz a trajetória que eu queria fazer. Claro que essa não é uma trajetória que ela não tem batalhas, ela não tem... Né? Ela é uma trajetória que ela tem lutas, que ela tem recolhimentos, né? Que ela tem dificuldades para andar, né? Mas eu sempre andei, porque, na verdade, eu sempre entendi que, como mulher, jornalista, negra, não importa a ordem dessas questões, né? Assim, o fato é que eu era uma menina pobre, negra, e que fui fazer jornalismo, né? E isso me dava, e me dá até hoje, uma condição muito interessante. Não de saber o meu lugar, mas de saber onde é que eu quero chegar e onde a gente pode chegar. Né? E é esse onde eu quero chegar e onde eu posso chegar que me conduziu como menina negra. Depois, como mulher negra, jornalista, eu já tinha outras batalhas a travar, né? E nunca me calei, né? Sempre tive uma autonomia de não pensar, não dizer, coisa e tal. Quando eu assumi como professora na Fabico, né, eu era jovem ainda, né, sempre fui baixinha, então, né, então era quase uma menina, apesar da idade, né, eu já tinha 40 anos, mas era quase uma menina, né. E uma vez eu ouvi uma professora dizer, né, uma outra professora dizer assim,
essa negrinha que passou por aqui, a famosa professora Sandra. Claro, eu já entrei como famosa, eu também não ia perder espaço, eu já entrei como famosa, entendeu? Assim, essa negrinha famosa, a professora Sandra, né? E eu disse, sim, famosa, mas não negrinha, negra sim. Né? Então é isso que a gente vai fazendo esse percurso, né? Então aí eu penso assim, Camila, que é muito importante um debate como esse, como essa aula aberta, que o setor acadêmico da Fabico está promovendo. Porque é uma invisibilidade da mulher negra na universidade. Né? Não minha. Eu sou pró-reitor de extensão, querendo ou não querendo, as pessoas acabam me vendo, me enxergando, sabe? Não adianta, elas vão ter que me enxergar em algum momento, né? E não sou pró-reitor de extensão, comecei ontem, né? Eu estou há 10 anos no cargo, então a universidade já me conhece. Pode até não reconhecer em alguma situação, mas me conhece. Né? Mas as meninas negras que chegam, e eu sou muito preocupada com as meninas negras que chegam no curso de comunicação, no curso de jornalismo, né? Porque eu vejo que elas são vistas como lindas, apenas como lindas, e no mais elas são invisíveis. Nem pelos trabalhos que elas possam fazer, por nada, né? Elas ficam ali invisíveis, né? E às vezes invisíveis até em relação aos próprios meninos, né? Então eu acho que essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Esse é o debate que a gente precisa ter dentro da universidade, especificamente, no nosso caso, no curso de comunicação. Sandra, isso que tu falaste de que tu era, né, uma menina negra, pobre, queria fazer jornalismo, queria ser jornalista, e acho que pela tua trajetória, por onde tu chegou, pelo uso que tu faz disso, tu acaba te tornando um espelho, né, para essas outras meninas negras, pobres, que querem ser jornalistas ou ingressar no ensino superior. Então, né, eu não é necessariamente um espelho, mas o que eu digo sempre é o seguinte, ó, a gente pode ir onde a gente quer chegar. Se é invisível para alguns, azar desses que não querem nos enxergar, né? Porque a gente sempre tem que pensar assim, ó, a negra jovem normalmente é um objeto de desejo, né? Negra jovem é um objeto de desejo. Velha negra não serve para nada, né? Esse é o conceito que a sociedade faz e tem hoje, né? Então a gente tem que aproveitar quando se é negra jovem para dizer assim, o meu percurso é esse, eu vou chegar nesse lugar, né? Linda, maravilhosa, mas é nesse lugar que eu quero chegar, né? E eu acho que isso, assim, que faz com que eu, no caso hoje, uma negra já velha, né, tenha em relação às meninas, né, da Fabico, principalmente as meninas jornalistas, né, esse olhar, que é um olhar para dizer para assim, a gente pode, hoje são muitas, né, são muitas meninas negras da Fabico, né? Não só do jornalismo, né, dos outros cursos, né, se a gente vê, e meninas e agora meninos, né, também tem os meninos, né, nós estamos falando só desse universo que é o nosso universo de mulheres, mas agora em março agora, nós tivemos a formatura da Fabico, né, os 3 cursos. Eu fui paraninfa do jornalismo, uma coisa que me honra, eu tenho sido paraninfa com uma certa frequência do jornalismo, né, e no jornalismo nós tínhamos um número de negras e negros, e nos 3 cursos nós tínhamos um número de negras e negros, um número significativo. O ano passado, quando eu fui paraninfa do jornalismo, no mesmo lugar, nós tínhamos 5 negros, entre homens e mulheres, naquele palco de formatura. Esse ano nós tínhamos 20. O que isso significa? Isso não é só uma cor da fotografia, né? Isso significa chegar num lugar, né, que não é mais um lugar que não era nosso, né, mas é chegar nesse lugar que ele é nosso, sim, e que, claro, e que ele tem cor. E essa cor, para nós, ela é muito importante, muito significativa. Tu tens orientado, Sandra, muitos trabalhos de conclusão de curso que, cada um com seu enfoque, de alguma maneira, vão tocar nessa questão do gênero e da negritude, né? Então, acho que a pergunta que norteia essa aula aberta, ela é muito pertinente para ti. O que a universidade tem produzido sobre isso? Então, eu penso que hoje se produz muito, não só na Fabico, se produz muito, que fica dentro da universidade, que não sai, né? Que fica ali nos TCCs, até nas dissertações, nas teses de doutorado, coisa e tal.
Mas na Fabico, eu tenho orientado não só meninas, não só com a temática da mulher negra. Tenho orientado, sim, com a temática da mulher negra. Mas tenho orientado também muitos meninos e meninas com a temática que envolve o negro em relação ao esporte, em relação ao futebol. Né? Nós temos tido grandes discussões sobre a questão que envolve o negro no futebol, né? Que não podemos fugir, não envolve mulher, né, especificamente, mas envolve o negro, né? E eu lembro assim que uma das perguntas que é muito significativa para quem mexe com a temática, para quem procura esse espaço, que é o nosso espaço de visibilidade de negros, nosso lugar, né? Quando a gente pergunta assim, em relação aos treinadores de futebol, né? Assim, né? Fazendo isso que a gente se refere sempre ao treinador como professor, né? E o professor pode ser negro? Nós podemos contar nos dedos os treinadores de futebol que são negros. O jogador, sim, pode ser negro. Agora, quando eu sou aquele que dá as ordens, aquele que ensina, aquele que está desse lado, tem dificuldade de ser negro. Então, essa realidade que é do treinador de futebol é a mesma do professor dentro da universidade. E quantas vezes os alunos ficam, assim, receosos, para não dizer preconceituosos, em relação à professora ou professor negro? Na universidade mesmo. A gente também tem que pensar isso, né? Às vezes, assim, às vezes não é só a estrutura da universidade, às vezes dos próprios alunos, né? Que não querem ter um professor negro ou acham que esse professor negro não tem a mesma competência de outro. Então, hoje, acho que a gente tem uma produção já de TCCs na Fabico, né? Que talvez o interessante seja a gente fazer um levantamento desses TCCs, assim, afinal de contas, nós temos isso aqui, nós já produzimos. Já produzimos em TCCs. E essas temáticas nós já discutimos em relação às mulheres negras, no caso da Fabico. E é por isso que é tão importante eventos como essa aula aberta, né? Para, de alguma forma, devolver, né? Socializar, né? Compartilhar com a comunidade da Fabico, né? Aquilo que temos produzido ao longo desses últimos anos. E são os últimos anos mesmo, não é uma realidade de outros anos. Eu sou professora há 20 anos. Isso é dos últimos 4 anos no máximo. Sandra, muito obrigada pela tua participação hoje, pela conversa. Obrigada eu. Seguimos. Estação Cidadania fica por aqui. Lembramos que hoje, às 18h30, no Auditório 1 da Fabico, acontece a aula aberta Negritude e Gênero que a universidade tem produzido. A atividade é aberta a toda a comunidade e as inscrições podem ser feitas diretamente no local. Esse programa é uma realização do DEDES, com a apresentação de Camila Bengo, gravação e edição de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem.